Bom, pessoal, pessoal, pelo vídeo foi possível observar que é todo um sistema, né? Então, um sistema que ali no vídeo falou sobre os Estados Unidos, mas que isso é perfeitamente aceitável, aceitável não, é perfeitamente cabível na nossa sociedade aqui no Brasil também. Então, essa questão do consumo a questão das mudanças das coisas para que nos leve a um outro consumo é uma coisa que move o crescimento econômico, né? Só que a gente sabe de todas as consequências envolvidas nesse tipo de sistema, né? Então, desde aspectos sociais e até mesmo os ambientais, né? Do consumo dos recursos e a geração de poluição. Então, hoje entra, pessoal, hoje, né, já há algum tempo, as definições de sustentabilidade. Então, a gente fala, mas sustentabilidade, sustentabilidade, mas o que vem a ser a sustentabilidade? Ela é definida como todas as ações destinadas a manter as condições que sustentam a vida na Terra, visando atender à continuidade e levando em consideração as necessidades das gerações presentes e das gerações futuras, que isso não existia antes. Então, a gente pensa hoje na sustentação da vida na Terra, mas não só pensando no agora, mas pensando no futuro também. Então, de uma forma que sejam mantidas a capacidade de regeneração, reprodução e coevolução dos recursos naturais. Então, que aquele tempo que a gente viu do crescimento populacional, ele seja menor para que muitos dos recursos eles possam ser regenerados e continuar atendendo o agora e o depois. Então, essa a gente vai ver que é grande diferença quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Que é continuidade, mas também a preocupação com o futuro. Então, aqui, um modelo de planejamento, né? Só para a gente ver a questão da sustentabilidade, que essa definição ela não aplica só na sustentabilidade ambiental. Para nós, o foco é a sustentabilidade ambiental, mas eu posso falar em sustentabilidade econômica, né? Então, quem já começou com as disciplinas aí de gestão de negócios, né, sabe que é preciso ter uma sustentabilidade econômica e a sobrevivência de um negócio, né? Então, preciso ter uma vantagem competitiva, qualidade e custo, foco, mercado, resultado e as estratégias de negócio. Pensando aqui que o meu saldo financeiro seja positivo, né? Quando eu falo da sustentabilidade social, envolve o quê? Assumir responsabilidade social, suporte do crescimento de uma comunidade, o compromisso com o desenvolvimento dos recursos humanos, né, a promoção e participação em projetos de cunho social, né? Então, já que existe a desigualdade, então da gente poder contribuir para que essa desigualdade diminua. E quando a gente fala na sustentabilidade ambiental, nós estamos falando do quê? Do uso de tecnologias mais limpas. Então, existe uma linha industrial que chama Química Verde, que uma delas é de utilizar combustíveis que não gerem produtos impactantes, que eu não, que no meu processo eu tenho uma menor quantidade de poluição, que eu não gere subprodutos, porque em muitos processos químicos, o meu produto final, que é o que me interessa, mas no processo todo eu ainda tenho a geração de outras substâncias. As questões de reciclagem, a utilização de recursos naturais, aqui pensando na questão do não desperdício, principalmente, porque não tendo desperdício eu economizo o recurso natural, o atendimento à legislação, o tratamento de efluentes e resíduos antes disso ser retornado à natureza, produtos ecologicamente corretos, né? Então, que utilize, por exemplo, uma matéria-prima que seja biodegradável, né? E a questão da sustentabilidade é os impactos ambientais. Então, como que a gente pode reduzir os impactos ambientais? Claro que se eu utilizar tecnologias limpas, se eu fizer uma reciclagem de materiais, vamos dizer assim, se tratar efluentes, consequentemente eu já estou tendo uma diminuição desses impactos ambientais. Então, só para a gente comparar a ênfase atual e a ênfase que envolve a pegada, vamos dizer assim, da sustentabilidade, a gente tem o quê? Que na ênfase atual eu tenho a extinção da poluição,
e na sustentabilidade, a prevenção da poluição, né? Por isso que aquelas tecnologias limpas, elas acabam sendo bastante eficientes. Descarte de resíduo, enterrar ou queimar, que na verdade, quando eu enterro ou eu queimo, eu simplesmente estou mudando o meu resíduo de lugar, né? E na verdade, permitindo que ele crie mobilidade. Então, se eu descarto um resto de cozinha, a gente sabe que é um resto de produtos biodegradáveis, a gente sabe que aquele alimento vai se degradar, vai apodrecer. Eu gero chorume, que é aquela parte líquida. O líquido, ele tem muito mais mobilidade do que um sólido. Então, por isso que ele pode contaminar solos e pode contaminar água mais facilmente. Quando eu queimo, o meu processo de queima é um processo reacional, né? E aí, nesse processo reacional, dependendo da temperatura, eu posso gerar subprodutos de todo esse meu processo. Então, na ênfase da sustentabilidade, o objetivo é a prevenção e a redução dos resíduos. ênfase atual, proteção da espécie. O que é proteger a espécie? Eu vejo uma espécie de extinção, em extinção, e levo para viver num cativeiro. E ali eu tento manter a espécie e reproduzir. Na ênfase de sustentabilidade, já envolve a proteção do local onde a espécie vive. Então, ela não vai ser retirada daquele ambiente natural dela. Tanto que a gente escuta que algumas espécies em extinção dificilmente se procriam em cativeiro. E até tempos aí de pandemia, que a gente ouviu que um zoológico, não sei se no Japão, em algum lugar, um panda, uma família de pandas, um casal de pandas que viviam lá, acho que há 30, 40 anos, alguma coisa assim, nunca tinha conseguido se reproduzir. E aí, com a diminuição de visitação, ou zero de visitação no zoológico, eles conseguiram se reproduzir. Então, veja que o ambiente é completamente diferente do ambiente natural. Então, a ênfase de sustentabilidade visa proteger o local, para que as espécies também possam sobreviver. Na ênfase atual, a gente sabe que tem uma degradação do meio ambiente, porque também se tinha o pensamento de que era tudo infinito. Então, que a água não acabava, que o petróleo não acabava, que outros recursos naturais não acabavam. Mas, em função do aumento populacional, a gente sabe que isso acaba e gera a degradação ambiental. Então, na sustentabilidade, é a restauração ambiental. Aumento do uso de recursos, menor desperdício, e aí entra a maior eficiência, né? Na ênfase atual, o crescimento populacional e na sustentabilidade, a estabilização da população por meio da diminuição da taxa de natalidade, que isso também passa, pessoal, por questões sociais e por questões educacionais, né? Então, também não é algo simples a se pensar. Depois, na ênfase atual, o esgotamento e degradação do capital natural, pensando aqui na degradação e de que tudo era infinito, né? E na ênfase da sustentabilidade, a proteção da capital natural e o aproveitamento do retorno biológico que ele oferece, né? Que tem a ver também com a proteção do local, né? Então, entende o meio ambiente como um capital natural e que é possível usufruir desde que tenha um pouco de atenção e o objetivo de que esse capital natural ele sirva para o momento de agora, mas também sirva para as gerações futuras. E aí entra a parte da gastronomia, né? Que link que a gente faz, né? Então vocês sabem melhor do que eu que a gastronomia é a área que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e, em geral, todos os aspectos culturais a eles associados. Então, veja, quando eu falo na culinária, que envolve bebidas e alimentos, pessoal, ela está intimamente ligada ao meio ambiente e aos recursos naturais para produzir esse alimento, né? Seja ele bebida ou comida, certo? E claro que preservar os aspectos culturais e associados, que se a gente for pensar aí na questão das gerações futuras, né? Qual que é a história envolvida num determinado prato, né? E aí, como que a gente pode elencar essa questão da gastronomia e a sustentabilidade, que é esse propósito das gerações futuras, né? Então, que perguntas que eu posso fazer para elencar isso? Então, de onde vêm os alimentos que são transformados em pratos perfeitos?
Por quê? Porque é possível eu ter pratos perfeitos, mas atendendo a algumas questões de sustentabilidade. Então, de onde vem esse alimento? Será que esse alimento tem muito agrotóxico? Será que esse alimento teve uma mão de obra infantil? Né? Será que esse alimento ele foi irrigado com a quantidade de água necessária? Né? Então, é possível saber isso. Será que eles estão sendo tratados de forma sustentável? Que é isso que eu comentei. Como o produtor trata a terra e a água no cultivo de verduras, frutas e legumes, então, excesso de praguicida, excesso de fertilizante, utilização de água contaminada para o processo de irrigação, né? E quanto ao uso de fertilizantes agrotóxicos, né, que é uma tendência à diminuição disso daqui. Os peixes de água salgada ou doce e os frutos do mar, eles estão sendo recebidos de tamanho certo? Por quê? Porque eu, dependendo do tamanho, eu consigo, existe uma norma, né, uma legislação para isso, mas se eu utilizar peixes abaixo do tamanho esperado, eu comprometo os processos reprodutivos. Se forem de cativeiros, como que eles estão sendo tratados? São utilizadas pescas predatórias para a obtenção desse peixe? Então, na verdade, é entender o alimento desde a sua produção, né? Entender toda a cadeia produtiva envolvida na transformação do prato perfeito, né? Na produção de um prato perfeito. Né? Então, o que está por trás desse prato perfeito? Né? E aí entra um conceito, pessoal, que para mim é um dos conceitos mais bonitos e aplicáveis, e que a gente pode ter um olhar para isso. Então, que é o princípio da ecogastronomia, porque ele contextualiza a gastronomia, pessoal, para esse momento e para a necessidade da sustentabilidade. Então, ele define que é o equilíbrio de respeito e troca com a natureza e o meio ambiente, ter o direito funcional, fundamental ao prazer de se comer bem, que isso pode ser mantido, né, naquela questão que envolve o prato perfeito, defender a herança culinária, as tradições e a cultura com responsabilidade social e harmonia com o meio ambiente. Olha que bonita essa definição. Então, nós podemos continuar fazendo e buscando a alimentação, o prato perfeito, vamos dizer assim, mas também buscando uma alimentação mais saudável, né? Que não é o caso que a gente aborda na gastronomia, mas também é possível ter um olhar para isso, e na verdade é um ramo bastante promissor da gastronomia, né? Mas é a questão do equilíbrio, a troca com a natureza e o meio ambiente, né? Então, esse compromisso com a responsabilidade social e a harmonia com o meio ambiente é que fecha, né? E ter o olhar crítico para que realmente isso aconteça e que esteja por trás daquele prato perfeito. Né? Então, essa definição é o que vai nortear um pouco as nossas conversas, as nossas aulas de gastronomia, da gente saber que é possível pensar no prato perfeito, mas principalmente pensando na questão envolvida, né, as questões culturais, a responsabilidade social e harmonia com o meio ambiente. Então, é isso que eu pretendo trabalhar com vocês, né, que é possível ter tudo isso e enfocar principalmente a harmonia no meio ambiente. Então, como vocês, como agentes que trabalham com o alimento, como que vocês também podem colaborar para que eu tenha uma diminuição dos impactos ambientais gerados pelos próprios processos de alimentação. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, pessoal. Então, para que vocês entendam realmente onde que a gastronomia ela está inserida dentro desse contexto de meio ambiente, certo? Então, é isso por hoje. Então, existem as atividades propostas que já estão disponíveis, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.